Vamos lá, meu povo e minha povo. Retornando, né? Esse é um assunto que eu gosto bastante, higiene das mãos. Aí vocês podem pensar, pô, professor, higiene das mãos, meu Deus do céu, que diferença que faz isso? Todo mundo sabe que tem que lavar a mão, né? Infelizmente, apesar de todos saberem, nem todos aderiram ainda. Para vocês terem uma ideia do tanto que esse assunto tem que ser abordado e do tanto que ele tem que ser falado, na segurança do paciente, nós tivemos aí 3 desafios globais, né? Esses desafios foram: assistência limpa é uma assistência mais segura, cirurgia segura salvam vidas foi o segundo, e o terceiro, evitando erros de medicação. Então, vocês entendem que o primeiro desafio global da segurança do paciente é a higiene das mãos. Só para vocês verem o tanto que, infelizmente, os profissionais ainda não aderiram a isso. Por que eles não aderem? Muitas vezes, sobrecarga do trabalho, aí o profissional tem 1000 pacientes ali para atender, ele acaba se esquecendo de fazer esse procedimento. Outras vezes ele confia de que porque está usando a luva no procedimento não é necessário fazer higiene. Então são vários os motivos que levam o nosso profissional a não fazer a higiene correta das mãos. E quando eu não trabalho com uma higiene correta das mãos, o que acontece? Infecção relacionada à assistência à saúde, as famosas IRAs que nós vamos falando aí, já tem 3 aulas, né? Então, assim, é muito importante esse assunto e é um assunto leve, gostoso de trabalhar, vocês vão ver, né? Vamos lá. Desliga o celular, já deu tempo aí do intervalinho, descansaram, atenção total, foco, né? Às vezes quando a gente está estudando em casa, até eu mesmo quando eu estou estudando em casa, fica um pouco difícil da gente se concentrar, assim, é uma louça que tu tem para lavar, às vezes chegou cansado do trabalho, é o marido ou a esposa, a criança chamando. Então são várias coisas que nos desconcentram, né? E aí de que forma que a gente pode fazer para amenizar isso? Entra pro teu quarto ou então para um canto onde você possa ficar sozinho. Fecha a porta, desliga a internet, coloca o celular aí no modo avião e se concentra total. Pensa que é como se você estivesse ali na sala de aula, né? Claro que nunca vai ser igual, mas a gente pode amenizar as consequências e fazer aí o máximo possível para que a gente tenha 100% de aprendizado, né? De aproveitamento. Então, a higiene das mãos, ela é reconhecida como uma das principais estratégias para a prevenção das IRAs. Isso eu já tinha falado, né? Ela é um dos desafios globais da segurança do paciente. Só para a gente ter uma noção do tanto que isso é importante, né? E quando nós falamos de higiene das mãos, nós vamos abranger aí a higiene simples, que é aquela lavagem com água e sabão, a higiene antisséptica, que é aquela feita com preparação alcoólica, pode ser álcool líquido, álcool gel, né? E a antisepsia cirúrgica, essa é feita com clorexidina alcoólica, por exemplo. E também nós temos a preparação pré-operatória das mãos, que a gente conhece como degermação, né? Feito com aquela escovinha. Não se preocupem, eu vou passar aqui a teoria, mas eu peguei um videozinho do YouTube mesmo para ensinar vocês a fazer isso, né? Essa é uma parte que a gente precisa visualizar. Então eu achei interessante trazer os vídeos. E só dando uma explicação, por que eu não gravei, né? Porque eu não tenho aqui a torneira correta na minha casa, né? Eu também não tenho a escovinha. Então, assim, ficou mais legal pegando esse vídeo que foi feito num laboratório e tudo. E dessa forma vocês podem visualizar bem, né? Então, vamos lá iniciar. O objetivo da higienização das mãos, eu já falei aqui várias vezes, esse objetivo é diminuir o risco de infecção cruzada, né? A gente chama aí grosseiramente de infecção cruzada, que ocorre quando um profissional dissemina um tipo de micro-organismo levando de um paciente para o outro pela falta da higienização das mãos, né? Gente, abri um parêntese aqui nessa aula, né? Tô muito grata a Deus porque choveu, nossa, como tava calor, né? Mudando de assunto repentinamente. Mas, gente, tava um calor insuportável. Não sei onde vocês moram. Eu imagino que todos vocês devem morar aqui pelas redondezas, né? Planaltina, Sobradinho. Glória a Deus pela chuva, porque tava muito quente, né? Deu um trovão aqui agora e eu lembrei de comentar isso com vocês. Vamos lá, voltando, né?
Então, o objetivo da higiene das mãos é prevenir a disseminação de micro-organismos, né? Que tá aí, que vai ser transportado através da mão dos profissionais. Eu peguei para você esse slide, eu tirei de uma nota técnica da Anvisa, eu vou estar encaminhando essa nota técnica, eu não coloquei tudo aqui, então vocês podem dar uma lida lá, eu fui colocando as partes mais importantes pra gente, mas eu vou estar mandando para vocês, tá bom? Como eu tinha falado lá no iniciozinho, ela não é uma prática tão aderida ainda, ela é considerada baixa, e não é só aqui no Brasil não, em serviços de todo mundo, isso é o que diz a nota técnica aí pra gente, né? E diante desse cenário e com o propósito de melhorar a segurança do paciente, a Anvisa publicou uma resolução da diretoria colegiada que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de preparação alcoólica para a higiene das mãos nos pontos de assistência em todo o serviço de saúde. Então, isso aqui é igual a NR6 fala pra gente. Lembra que nós estudamos lá? Que é obrigação do serviço do empregador disponibilizar os equipamentos de proteção e a obrigação do empregado fazer uso dos equipamentos. Trazendo para o nosso contexto de higiene das mãos, é nesse mesmo ritmo, né? É a obrigação do serviço de saúde disponibilizar a preparação alcoólica, não só a preparação alcoólica, né? A nota fala exatamente disso, mas as pias com lavabozinho, sabonete líquido, né? E a obrigação do funcionário fazer uso dessa higiene, né? Ressalta-se que as mãos devem ser higienizadas com produtos apropriados em momentos essenciais e necessários. Então, nós vamos ter 5 momentos para fazer a higiene das mãos. Professora, pelo amor de Deus, como é que eu vou saber que horas que eu tenho que fazer degermação, que horas que eu tenho que fazer antisepsia e que horas que eu vou fazer higiene simples? Calma, não criemos pânico, eu trouxe aqui no slide para vocês, então vai ser bem tranquilo, tá? Primeiro nós temos aí que decorar, preste atenção que são poucas vezes que vocês vão ouvir eu dizendo isso, mas realmente nós temos que decorar os 5 momentos para a higienização das mãos. Esse aqui não tem jeito, é sentar na cadeira, escreve no seu caderninho e todo dia você dá uma passada e lê lá. Então, quais serão esses momentos? Antes de tocar no paciente, antes de realizar um procedimento limpo e asséptico, por exemplo, a administração de medicação é um procedimento limpo, né? Após o risco de exposição a fluidos corporais, então eu fui fazer uma coleta ali no paciente e acabou sujando minha mão de sangue, mesmo que eu esteja de luvas, tá, gente? Como eu já tinha falado, a luva não dispensa a higiene das mãos, tá bom? Então, após o risco de exposição a fluidos corporais, após tocar o paciente e após o contato com superfícies próximas ao paciente. Percebam que é bem simples, assim, num primeiro momento, quando a gente lê, parece que é uma coisa bem extensa, mas falando de forma resumidamente. Antes e após tocar o paciente, antes de realizar procedimentos limpos, após o risco de exposição a fluidos corporais e após o contato com superfícies próximas ao paciente. Ponto, 5 momentos. Bem simplesinho isso aí, tá? Não tem uma fórmula mágica, tem que sentar, anotar, sublinha, escreve com canetas de cores diferentes, faz um desenhozinho, né, um organograma. Vocês vão ver que tem várias formas aí que você vai fazendo isso que te ajuda a memorizar. Esses 5 momentos realmente são necessários, tá? Eu coloquei uma imagenzinha, mas ela não ficou tão boa, então vocês podem fazer. Eu coloquei mesmo para que vocês fizessem isso. Você vai desenhar no seu caderno um quadradinho, um retângulo igualzinho esse. Aí você vai colocar lá 5 momentos para a higiene das mãos. Faz a setinha. Momento 1, antes do contato com o paciente. Momento 2, antes de realizar procedimentos limpos. Momento 3, após o contato com o paciente. Momento 4, após o risco de exposição a fluidos corporais. E momento 5, após o contato com áreas próximas do paciente. Faz esse organogramazinho no seu caderno, você vai ver como vai ficar tranquilo de estudar e de memorizar, principalmente, né? Quando nós falamos de higiene das mãos, é importantíssimo nós falarmos sobre a microbiota transitória e residente. Professor, o que é isso?
Quando eu falo de microbiota, eu estou falando ali de uma população microbiana, são aquelas bactérias, aquela população microbiana que já vive ali na pele das nossas mãos. Então é importante a gente ter esse conhecimento até mesmo para orientar a nossa população. Hoje em dia, com a questão do coronavírus, está sendo muito disseminada essa informação e isso é ótimo, porque eu acredito que mesmo depois que a gente tiver a vacina do corona, mesmo que essa pandemia tiver dado uma trégua, todas as pessoas vão levar isso para a sua vida, pelo menos todas aquelas que são mais responsáveis com a sua saúde, né? Essa é um comportamento que nós deveríamos ter desde os primórdios da humanidade, mas não foi assim. Foi preciso uma pandemia dessa magnitude para poder informar essa população sobre a questão da higiene das mãos. Então, a microbiota transitória, primeiro eu vou explicar de uma forma bem simples e depois a gente vai ler. A microbiota transitória é aquela que está mais superficial na pele das nossas mãos. Então, com a lavagem simples das mãos, pode ser com a preparação alcoólica ou a lavagem mesmo com água e sabão, nós vamos conseguir remover essa microbiota. E também ela é aquela que transmite as bactérias, fungos, vírus, que eles normalmente não são capazes de causar aí grandes problemas. Não, desculpa, ele... é isso mesmo. Ele transmite doenças que não são capazes de causar coisas potencialmente graves, a não ser numa doença como o coronavírus, né, que é uma doença totalmente nova. Mas na maioria das vezes, ela vai transmitir o quê? Uma bactéria de síndrome gripal, são coisas simples, né? E a gente consegue remover isso com a higiene correta das mãos. Já a microbiota residente, ela é mais difícil de ser removida porque ela está numa camada mais interna da pele. Então, mesmo que você faça a higienização, essa sua microbiota vai continuar ali na camada interna da pele. Agora, uma coisa é importante. Então, professora, já que eu consigo remover a parte superficial, mas a residente não, eu não preciso higienizar as mãos? Aí que vem o ponto-chave da questão. Sim, você precisa higienizar, porque normalmente essa microbiota residente, ela não transmite agentes que vão causar infecções por contato. Então, só de pegar lá na minha mão, ela não vai transmitir o agente que vai causar alguma infecção por contato, tá entendendo? E já a microbiota residente, mesmo que não sejam infecções tão graves, ela vai transmitir por contato, pelo simples fato de tocar a mão da pessoa. Por isso que é tão importante a higienização. Agora vamos ler aqui para a gente entender melhor, aprofundar, né? A microbiota transitória, ela resiste em micro-organismos não patogênicos ou potencialmente patogênicos, como bactérias, fungos e vírus, que raramente se multiplicam na pele. No entanto, alguns podem provocar infecções relacionadas à assistência à saúde. Entendeu aí? Então, a microbiota transitória, só de tocar, você já pode transmitir. Ela coloniza a camada mais superficial da pele, o que permite sua remoção mecânica pela higienização das mãos com água e sabão. Também com a preparação alcoólica, tá? Não tem aqui no slide, mas acrescentando. Já a microbiota residente, ela está aderida à camada mais profunda da pele e é mais resistente à remoção com água e sabonete, no caso líquido, tá? A higienização, gente, vamos abrir um parênteses aqui, ela sempre tem que ser feita com sabonete líquido, porque o sabão em barra, ele também pode conter bactérias, tá? Então, ele não é indicado. As bactérias que compõem essa microbiota, a residente, né, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Elas são agentes menos prováveis de infecção vinculada por contato. É mais difícil de ser removido pela higienização das mãos com água e sabão, uma vez que coloniza a camada mais interna da pele. Então, entendido essa diferença, eu vou deixar uma dicasinha aqui para vocês, né? Hashtag fica a dica. Quando que eu vou higienizar com água e sabão líquido? Quando tiverem mãos sujas e contaminadas visivelmente. Então, eu dei ali o exemplo, né, de fluidos corporais. Você foi lá fazer uma medicação ou coletar um material e sujou sua mão com sangue. Um exemplo. Mesmo que eu tiver com luva, eu vou lavar essa mão com água e sabão. Agora, a preparação alcoólica eu vou usar quando eu tiver mãos
visivelmente limpas, ou seja, eu tô olhando, eu não tô vendo nenhum fluido, nada disso. É claro que a mão tá suja, porque nós sabemos que nós temos aqui uma flora bacteriana enorme, né? Mas, visivelmente ela tá limpa. Nesses casos, eu vou usar a preparação alcoólica, tá certo? Aí eu trouxe aqui mais aprofundadamente a indicação, quando que eu vou usar água e sabão. Mãos sujas visivelmente ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais. Ao iniciar e terminar o turno de trabalho, antes e após ir ao banheiro, antes e após as refeições, antes preparo do alimento, antes de manipular medicações, antes e após o contato com o paciente colonizado ou infectado com a Clostridium difficile, após aplicações consecutivas de preparação alcoólica, ou seja, já limpei ali, já higienizei a mão ali algumas vezes com a preparação alcoólica, pelo menos uma vez eu tenho que ir lá fazer essa lavagem mesmo, né? E nas situações indicadas para o uso de preparação alcoólica. Quando que eu vou fazer o uso de preparação alcoólica? Ela tem que ter de 1 a 3% de glicerina e a sua concentração tem que ser de 60 a 80%. Na maioria das vezes nós vamos encontrar aí para a higienização das mãos o álcool 70%, né? Antes e após o contato com o paciente, antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos, antes de calçar as luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeram preparo cirúrgico, após o risco de exposição a fluidos corporais, ao mudar de sítio corporal contaminado para outro limpo durante o cuidado, após o contato com objetos inanimados e superfícies próximas ao paciente, antes e após a remoção das luvas. Vou dar mais uma dica para vocês. Tem como decorar tudo isso? É muito difícil, né? Então, como que eu vou me lembrar? Sempre que eu for ter um contato direto com o paciente ou próximo a ele, eu vou fazer uso de álcool. E quando eu for ter um contato indireto com o paciente, eu vou fazer a higienização com água e sabão. Vocês perceberam? Por exemplo, quando eu vou preparar a medicação, tô lá no posto de enfermagem ainda, eu vou lavar a mão com água e sabão. Mas quando eu vou administrar essa medicação no paciente, antes de calçar a luva, eu vou usar a preparação alcoólica. Isso aqui é uma dica, tá, gente? Não é assim uma via de regra, né? Aqui eu trouxe para vocês a especificação do que eu falei da concentração do álcool, tá? Ela tem que ser entre 60% e 80%. Professora, por que não pode ser menos que 60% ou mais que 80%? Isso é bem simples. Menos que 60%, eu não tenho a eficácia comprovada de que ela vai ali anular toda aquela minha resistência microbiana, né? Toda a minha população microbiana. E mais que 80%, ele pode evaporar muito rápido, não tendo tempo suficiente para que ele faça também essa anulação das bactérias, fungos, vírus, tá? E quando eu falo de 70% para forma de gel ou espuma, é porque é o mais indicado pela Anvisa. Quanto tempo deve durar a higienização das mãos? Com a preparação alcoólica de 20 a 30%, tá? E o tempo de secagem tem que ser nesse período, ou seja, você não vai passar álcool na mão, fazer a higienização e depois secar ali com papel toalha, não existe isso. Faz a higienização e enquanto você fricciona a mão, esse produto tem que ir secando já, tá? A higienização antisséptica das mãos. Vamos falar aqui de cada um especificamente. Nos casos de precaução de contato, é recomendado para pacientes portadores de micro-organismos multiresistentes. Nos casos de surto, o tempo de higienização das mãos conforme a orientação da Anvisa. Essa higienização antisséptica é a que a gente falou com a preparação alcoólica, né? Eu trouxe aqui para vocês os tempos que devem ser seguidos. Isso aqui tudo, gente, é de acordo com a norma técnica da Anvisa, tá? Então, quando eu for fazer a limpeza das mãos com álcool entre 60% e 80%, eu vou demorar ali de 20 a 30 segundos. É o tempo ideal para fazer essa higienização. Com água e sabão, de 40 a 60 segundos. A higienização antisséptica também é de 40 a 60 segundos, que ela pode ser com desgemante, com clorexidina ou PVPI, né?
A degermação cirúrgica, que é aquela feita com a escovinha, a preparação cirúrgica das mãos, né? Ela vai ser feita entre 3 e 5 minutos para o primeiro procedimento cirúrgico. Aí, se eu for fazer outro procedimento cirúrgico, desde que ele tenha no máximo 1 hora de intervalo do primeiro para o segundo, aí eu posso fazer essa higienização entre 2 e 3 minutos, tá? Isso aqui se enquadra bem para quem trabalha em clínica cirúrgica, por exemplo, né? Então, vai fazer lá a primeira cirurgia do dia. Eu vou participar lá do primeiro procedimento cirúrgico do dia, 2 a 3 minutos. Os próximos, se tiver 1 hora de intervalo, eu posso fazer... Desculpa, eu falei 2 a 3, né? 3 a 5. Os próximos, se tiver lá 1 hora de intervalo, eu posso fazer de 2 a 3 minutos, tá? E durante o dia eu vou me orientando aí no tempo, né? E fazendo de acordo com o procedimento que eu tô participando ali naquele momento. Qual que é a indicação para degermação das mãos? Que é essa com a escovinha, né? Antes de qualquer procedimento cirúrgico, está indicado para toda a equipe, né? E antes da realização de procedimentos invasivos, como por exemplo a inserção de catéteres, punções, drenagens de cavidade, instalação de diálise. Então, vocês veem que são procedimentos bem invasivos, né? O passo a passo para a higienização das mãos. Abrir a torneira com a mão não dominante, molhar as mãos, sem encostar na pia ou no lavatório, ensaboar as mãos e friccionar a palma, o dorso, os espaços interdigitais, o polegar, as articulações, unhas, extremidades, dedos e punhos. Enxaguar as mãos, fechar a torneira com auxílio do papel toalha. O ideal é que a gente tenha aquela torneira por aproximação, que você não precisa nem encostar nela, né? Mas quando não tem, você, depois da mão limpa, você vai fechar com papel toalha para não contaminar essa mão novamente. Aqui tem a fotinha do passo a passo, tá? E aí, para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu coloquei o videozinho no final, tá bom? Então, aqui a proteção de todos está nas suas mãos. Essa foi uma propaganda aí do governo, do SUS, né? Mesmo com o uso de luvas, é indicada a higienização das mãos. Nós podemos higienizar as mãos calçado na luva? Não, tem que ser sem a luva, antes e depois, tá bom? Nós fechamos esse bloco por aqui. Vocês viram que é um assunto bem levinho, bem tranquilo de trabalhar, né? E agora eu vou estar enviando para vocês também, juntamente, a atividade para que vocês possam estar respondendo e fazer a fixação desse conteúdo, tá bom? Espero vocês na próxima aula. E é sempre um prazer estar aqui passando e aprendendo com vocês, tá bom? Até logo!